conforme prometido, eu vou continuar aqui resolvendo a lista que a gente fez na live hoje de manhã. Eu vou terminar de resolver, tá? Eu vou fazer aí da questão 21 até a questão 30, que não deu tempo só até a 20. Vamos lá. Uma partícula de massa 1 kg descreve um movimento circular uniformemente variado de raio 2,25 metros, iniciando a partir do repouso no instante t0 igual a 0. Em t igual a 2, o módulo de sua velocidade vetorial é de 6 metros por segundo, conforme a figura abaixo. A intensidade da força resultante sobre a partícula no instante t igual a 1, em newtons, vale... Então, olha só, ele fala que o movimento é uniformemente variado. Isso quer dizer que tem aceleração, mas a aceleração é constante, né? Então, esse cara vai variando a velocidade de maneira constante. Se ele vai variando sua velocidade de maneira constante, isso quer dizer que tem aceleração, a aceleração é mesmo o tempo todo. Aí ele fala pra gente que começa no repouso, velocidade 0, no tempo 0. E que no tempo 2, a velocidade já é 6. Então, se ele começa com velocidade 0 no tempo 0, no tempo 2 a velocidade já é 6, ele ganhou 6 em 2 segundos. Se a aceleração é constante, quando ele ganha 6 em 2 segundos, é sinal de que ele está ganhando de 3 em 3 a cada segundo. Então, a cada segundo, a velocidade dele aumenta 3. A velocidade aumenta de 3 em 3 a cada segundo. Se você quiser escrever isso de alguma maneira, você bota lá que é aceleração, é variação de velocidade no tempo. Então, eu quero saber qual a aceleração, sabendo que a velocidade variou 6 em 2 segundos. E pronto, você vai achar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a aceleração tangencial. É aquela que representa uma variação do módulo, do valor da velocidade. Só que, além disso, esse cara está fazendo curva. Então, além disso aqui, ele tem também aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta a gente sabe calcular. A gente sabe que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Olha só. Essa velocidade 6 é no tempo 2, mas ele quer no tempo 1. Se ele quer no tempo 1, a velocidade é 3. Lembra que a gente viu que a velocidade aumenta de 3 em 3 a cada segundo e que ele começou no repouso com 0? Então, no tempo 1, a velocidade é 3. Se no tempo 1 a velocidade é 3, nesse tempo 1, a aceleração centrípeta vai ser 3 ao quadrado sobre 2,25, que é o valor do raio. Então, isso aqui vai dar 9 sobre 2,25. E 9 sobre 2,25 dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração centrípeta no tempo 1. Então, nesse tempo 1, esse cara tem duas acelerações. Ele tem uma aceleração tangencial, que vale 3, e tem uma aceleração centrípeta, que vale 4. Eu quero a força resultante. Para eu saber a força resultante, eu preciso da aceleração total. Olha só. Como ele tem duas acelerações, essas duas acelerações seriam representadas da seguinte maneira, ó. Uma aceleração tangencial a favor do movimento, porque ele está aumentando sua velocidade. É essa aceleração tangencial que vale 3 metros por segundo ao quadrado. E uma aceleração centrípeta, apontando para o centro, ó, aceleração centrípeta. E é essa aceleração centrípeta que vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quero saber a aceleração total, eu tenho que fazer a resultante dessas duas, a soma vetorial dessas duas. E a soma vetorial dessas duas vai ser essa aceleração aqui, ó, a aceleração total. Como esses dois vetores são perpendiculares, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que tem como catetos 3 e 4. Se um cateto é 3 e o outro é 4, a hipotenusa é 5. Em triângulo pitagórico, né? Então essa aceleração total é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então agora sim eu tenho a aceleração total, a soma vetorial da tangencial com a centrípeta. E se eu tenho a aceleração total, eu posso saber a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. A massa ele diz aqui que é 1 kg, e a aceleração acabamos de descobrir que é 5. Então essa força resultante é de 5 newtons. Está aqui a resposta na letra B. Beleza? Bom, pessoal, olha essa questão 22. No mês de fevereiro do vigente ano, do dia 7 ao dia 25, na cidade de Pyeongchang, na Coreia. Espera aí que eu tenho que descer aqui esse negócio. Então, nessa cidade aí, na Coreia,
do Sul, o mundo acompanhou a disputa de 2.952 atletas disputando 102 provas de 15 disciplinas esportivas na 23ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Praticamente todas as provas ocorreram sob temperaturas negativas, dentre elas a belíssima patinação artística no gelo, que envolve um par de atletas. A foto acima mostra o italiano Ondrej Otarek, que em meio à coreografia da prova, crava a ponta de um de seus patins em um ponto e gira a colega Valentina Marchais, cuja ponta de um dos patins desenha no gelo uma circunferência de raio 2 metros. Supondo-se que a velocidade angular de Valentina seja constante e valha 6,2 radianos por segundo, e considerando-se π igual a 3,1, pode-se afirmar corretamente que o módulo da velocidade vetorial média da ponta dos patins de Valentina ao percorrer de um ponto a outro diametralmente oposto da circunferência vale em metros por segundo. Então, olha só, eu quero a velocidade vetorial média. Lembra que para a gente calcular a velocidade média, a gente precisa de deslocamento e de tempo. Deslocamento sobre tempo. Como eu quero a velocidade vetorial média, eu preciso do deslocamento vetorial. A gente está dizendo que, nesse caso, a ponta dos patins dela fizeram uma circunferência de raio 2 metros. Então, nós temos aqui uma circunferência de raio 2 metros, essa circunferência assim, e ele está querendo saber a velocidade vetorial média da ponta dos patins quando ela percorre de um ponto a outro diametralmente oposto. Então, se nós temos aqui o centro da circunferência dessa maneira, quando eu quero que ela percorra de um ponto a outro diametralmente oposto, então o deslocamento dela vai ser o seguinte, eu vou fazer o deslocamento dela em azul aqui, ó. Ela vai percorrer de um ponto a outro diametralmente oposto. Deixa eu mudar a ferramenta aqui, ó. Então ela vai percorrer de um ponto a outro diametralmente oposto. Ela veio daqui até o ponto diametralmente oposto. Ela passou aqui pelo centro. Como raio, isso aqui é o deslocamento vetorial dela, né? Espera aí, mudando novamente a ferramenta. Isso aqui é o deslocamento vetorial dela. E a gente sabe que o raio dessa circunferência é 2 metros. Como isso aqui é um diâmetro, então o módulo desse deslocamento vetorial foi de 4 metros, porque é o valor do diâmetro, já que o raio vale 2. Me falta saber o tempo para saber a velocidade vetorial média. Como é que eu vou saber o tempo? Olha só, ele me fala que a velocidade angular da Valentina vale 6,2 radianos por segundo. Eu quero saber o tempo. Olha só, velocidade angular é ângulo, deslocamento angular, sobre tempo. A velocidade angular dela é 6,2 radianos por segundo. Se eu quero que ela percorra meia volta, porque ela vai para o ponto diametralmente oposto, meia volta, o ângulo é 180 graus. Em radianos, π radianos. Só que ele fala que o π é 3,1. Então isso aqui é 3,1 radianos. E o tempo eu quero descobrir. Então é só jogar o tempo para lá, o 6,2 para cá. Esse tempo vai ser igual a meio segundo. Esse foi o tempo. Então eu acabei de descobrir, por essa informação aqui, ó, que o tempo que ela levou para fazer essa meia volta, para fazer esse deslocamento vetorial de 4 metros, foi um tempo de meio segundo. Então agora eu posso pegar o módulo da velocidade vetorial média. Para eu saber o módulo da velocidade vetorial média, é só eu pegar o módulo do deslocamento vetorial, que é 4, e dividir pelo tempo, que foi meio segundo. 4 dividido por meio vai dar 8. 8 metros por segundo. Pronto. Esse é o módulo da velocidade vetorial média. Beleza? Seguindo aqui, ó. Suponha que a máquina de tear industrial seja composta por 3 engrenagens A, B e C, conforme a figura a seguir. Suponha também que todos os dentes de cada engrenagem são iguais e que a engrenagem A possui 200 dentes e gira no sentido anti-horário a 40 RPM. Então, peraí, olha, vamos anotar isso aí. Ela gira no sentido anti-horário, esse sentido aqui, né? Esse é o sentido dela. Ela tem 200 dentes e a frequência dela é
40 RPM, 40 rotações por minuto. Beleza. Bom, já as engrenagens B e C possuem 20 dentes e 100 dentes. Então essa aqui, a A, tem 200 dentes, essa B tem 20 dentes e essa aqui tem 100 dentes. Tá. Com base nos conhecimentos sobre movimento circular, assinale a alternativa correta quanto à velocidade e ao sentido. Então, olha só, quando ele fala velocidade, na verdade, ele não quer velocidade, né? Já vimos aqui que ele quer frequência. RPM é frequência. Ah, mas frequência e velocidade angular é a mesma coisa. Beleza, é a mesma coisa, é a mesma informação. Mas o certinho é RPM é voltas por minuto, isso é frequência. Velocidade seria radianos por minuto, radianos por segundo. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos, olha. Se isso aqui gira no sentido anti-horário, olha a correia vai fazer assim, ó. Quando a correia faz assim, essa vai girar no sentido horário. Então o sentido dessa B é horário. Aí quando essa aqui faz assim, essa correia faz isso, ó. Então essa vai girar no sentido anti-horário. Então essa B gira no sentido horário, essa C gira no sentido anti-horário. Agora vamos ver o número de voltas, né? A frequência, que ele chamou de velocidade. Vamos lá. A gente sabe que numa transmissão por correias e correntes, quanto menor o tamanho da engrenagem, mais ela gira, mais voltas ela dá. Então pensa só, essa tem 200 dentes, essa só tem 20. Então essa tem 10 vezes menos dentes. Se ela tem 10 vezes menos dentes, ela tem que girar 10 vezes mais. Então se essa faz 40 RPM, essa tem que fazer 400 RPM, porque ela tem que girar 10 vezes mais. Agora essa aqui tem 100 dentes, 5 vezes mais do que essa. Se tem 5 vezes mais dentes, se é 5 vezes maior, tem que gerar 5 vezes menos. Então é 400 dividido por 5, o que vai dar 80 RPM. Pronto, já sabemos tudo. Então essa B, 400 RPM no sentido horário, e a C, 80 RPM no sentido anti-horário. Vamos ver aqui as respostas. Letra A engrenagem C gira 800 RPM, está errado. A engrenagem B gira 40 RPM, está errado. Vamos descer aqui um pouquinho para ver. A engrenagem, deixa eu apagar tudo que eu fiz. A engrenagem B gira 800 RPM, errado. A engrenagem C gira 80 RPM sentido anti-horário. Essa é a resposta certa. É letra D, beleza? Seguindo aí, pessoal. Texto para as próximas duas questões. Ó. A figura abaixo representa duas esferas 1 e 2 de massas iguais a m, presas nas extremidades de uma barra rígida de comprimento L e de massa desprezível. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante em torno de um eixo perpendicular à página que passa pelo ponto P. Então você marca o ponto P e esse sistema vai girar em torno desse ponto P. Tá? Você fixa aqui e ele gira em torno desse ponto. Muito bem. Aí vem a questão. Em relação ao eixo de rotação em P, o centro de massa do sistema descreve uma trajetória circunferencial de raio. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Centro de massa. Se eu tenho dois corpos de massas iguais, como ele fala no enunciado, o centro de massa está bem no meio do caminho. Então, o centro de massa seria um ponto aqui, ó, bem no meio do caminho, de forma que essa distância aqui seria L sobre 2 e essa distância aqui também seria L sobre 2. Tá? Ele quer saber qual é a trajetória que esse centro de massa descreve. Então, isso tudo vai girar em torno desse ponto. Então, esse ponto aqui vai ficar fixo e tudo vai girar em torno dele. Então, essa esfera gira em torno do ponto P, com raio L sobre 3. Essa esfera gira em torno do ponto P, com um raio que é esse aqui, ó, L menos L sobre 3, né, que seria essa distância aqui, que vale 2L sobre 3, né, que é quanto falta para completar o L. E esse centro de massa gira em torno do ponto P dessa maneira aqui, ó. Ele faz essa trajetória aqui em volta do ponto P. O raio dessa trajetória é essa distância aqui, ó. E que distância é essa? Essa distância é L sobre 2 menos L sobre 3. É esse pedacinho aqui, ó. L sobre 2 menos L sobre 3. Então essa distância aqui, que é o raio da trajetória do centro de massa,
ela é dada por L sobre 2 menos L sobre 3. Você tira um MMC aqui, ó, isso vai dar 3L menos 2L sobre 6. Isso vai dar L sobre 6. Então, esse raio da trajetória do centro de massa em torno do ponto P vale L sobre 6. E a resposta está aqui na letra D. Beleza? Vamos ver agora a outra questão que fala da mesma figura. Então, sendo VI a velocidade tangencial da esfera I, o I podendo ser 1 ou 2, né? Então, V1 é da esfera 1, V2 é da esfera 2. E FI, a força centrípeta nela resultante, as razões V1 sobre V2 e F1 sobre F2 entre os módulos dos respectivos vetores são nessa ordem. Então, olha, eu quero primeiro a razão entre as velocidades tangenciais dessas duas esferas. Dá uma olhada de novo na figura. Olha só. Lembra que essa esfera vai girar em torno do ponto P, fazendo uma circunferência de raio L sobre 3. E essa esfera vai girar em torno do ponto P, fazendo uma circunferência com esse raio aqui. E a gente já viu que esse raio aqui, ele vale L menos L sobre 3, ele vale 2L sobre 3. Então, se essa esfera gira aqui, fazendo uma circunferência com raio L sobre 3, e essa faz uma circunferência com raio 2L sobre 3, quer dizer que o raio da trajetória dessa é o dobro do raio da trajetória dessa. Elas fazem o mesmo número de voltas, porque isso aqui é rígido. Então, quando uma completa a volta, a outra também completa. Só que essa faz uma volta com o dobro do tamanho dessa, no mesmo tempo. Se ela faz uma volta com o dobro do tamanho no mesmo tempo, é porque ela tem o dobro da velocidade. Então, a esfera 2 tem o dobro da velocidade tangencial da esfera 1. Então, vamos botar isso aqui, ó. A esfera 2 tem o dobro da velocidade tangencial da esfera 1. Então, quando a gente fala que a esfera 2 tem o dobro, quando eu falo V1 sobre V2, e eu falei que a velocidade da 2 é o dobro da velocidade da 1, então, simplificando, esse resultado dá 1 meio. Então, o primeiro resultado é 1 meio. Pode ser letra B, pode ser letra C, pode ser letra D. Beleza? Agora, eu quero a razão entre as forças centrípetas. Olha só, força centrípeta ela é calculada fazendo massa vezes aceleração centrípeta. E as massas das duas esferas, como está escrito no enunciado, são iguais. Então, quando eu botar uma sobre a outra, vai cortar. Então, isso aqui é constante quando eu comparo as duas esferas. A massa é a mesma para as duas, então não importa. Importa a aceleração centrípeta. E como é que se calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então presta bem atenção agora, olha só. Eu quero a força centrípeta 1 sobre a força centrípeta 2. As massas são iguais, então ignora. As acelerações são diretamente proporcionais às forças. Então fala força 1 sobre força 2 é falar aceleração centrípeta 1 sobre aceleração centrípeta 2, porque é diretamente proporcional. Mas a aceleração centrípeta depende da velocidade do raio, depende diretamente da velocidade ao quadrado e inversamente do raio. Então vamos devagar, ó. Diretamente da velocidade ao quadrado. Então, diretamente, V1 sobre V2, porque era 1 para 2, 1 para 2, só que a velocidade ao quadrado. Vezes, agora o raio, inversamente proporcional. A inversamente, então, R2 sobre R1. Inversamente, 1 para 2, 2 para 1. V1 sobre V2, eu já sei que vale 1 meio. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 meio elevado ao quadrado vezes R2 sobre R1. Pessoal, R2 é o raio da trajetória da esfera 2. Lembra que era 2L sobre 3? E R1 da esfera 1, L sobre 3. Então, esse cara é o dobro desse. Se esse cara é o dobro desse, então isso vai dar 2 aqui em cima. Então, quando eu faço 1 meio ao quadrado, dá 1 quarto vezes 2. Aí você simplifica e pronto, esse resultado dá 1 meio.
Pronto, então as duas coisas valem 1/2 e a resposta é a letra C. Vamos seguindo. Um avião, logo após a aterrissagem, está em movimento retilíneo sobre a pista horizontal, com sua hélice girando com uma frequência constante de 4 Hz. Então a hélice dele gira 4 voltas a cada segundo, 4 Hz. Considere que em um determinado intervalo de tempo, a velocidade escalar desse avião em relação ao solo é constante igual a 2 metros por segundo, que cada pá da hélice tem 1 metro de comprimento e que π igual a 3. Calcule, letra A distância em metros percorrida pelo avião enquanto sua hélice dá 12 voltas. Olha só, pessoal, a hélice dá 4 voltas por segundo. Se ela dá 4 voltas a cada segundo, para ela dar 12 voltas, então nós temos 3 segundos. Então, na letra A, o tempo que eu estou falando é de 3 segundos. Se você tiver dúvida, você bota frequência é número de voltas sobre tempo. A frequência é 4 Hz, eu quero que ele dê 12 voltas, quero saber quanto tempo leva. Então, vou descobrir que esse tempo é de 3 segundos. Beleza. Aí eu quero saber qual a distância que esse avião andou nesses 3 segundos. Pessoal, a distância que o avião andou nesses 3 segundos, ele não vai com velocidade constante de 2 metros por segundo? Ele não anda 2 metros a cada segundo? Se ele anda 2 metros a cada segundo, em 3 segundos ele andou 6 metros. Se você tem dúvida, você bota lá, velocidade é deslocamento sobre tempo. A velocidade dele é 2, eu quero saber quanto ele andou em 3 segundos. Então eu descobri que ele andou 6 metros. Pronto, essa é a resposta da letra A, beleza? Muito bem. Agora vamos para a letra B, deixa eu apagar aqui. Letra B, o módulo da velocidade vetorial instantânea em metros por segundo de um ponto da extremidade de uma das pás da hélice do avião em relação ao solo em determinado instante desse intervalo. Olha só, preste atenção agora. Essa hélice, ela gira 4 Hz, só que ela também acompanha o movimento do avião. Ela anda para cá com a mesma velocidade do avião, 2 metros por segundo. Então o ponto da extremidade dela vai ter a velocidade de rotação, uma velocidade tangencial por causa da rotação, e vai ter a velocidade de translação, uma velocidade aqui para frente, apontando no sentido do movimento do avião. Essa velocidade para frente é 2, e essa velocidade tangencial a gente vai ter que descobrir. Como é que a gente vai descobrir a velocidade tangencial? É a velocidade de rotação. Ela faz 4 voltas por segundo, 4 voltas completas por segundo, sendo que o raio dessas voltas é de 1 metro. Então, se eu quero saber essa velocidade tangencial, eu vou fazer deslocamento sobre tempo. Ela faz 4 voltas, então 4 vezes 2πr, cada volta é 2πr, então 4 voltas, 4 vezes 2πr, em 1 segundo. Então isso vai dar 4 vezes 2, ele pediu para usar o π igual a 3, e o raio é 1 metro. Tudo isso em 1 segundo. Isso deu uma velocidade tangencial de 24 metros por segundo. Essa é a velocidade tangencial. Então a velocidade aqui tangenciando essa trajetória é de 24. Só que ele, além disso, tem uma velocidade assim, ó, no sentido do movimento do avião, que vale 2 metros por segundo. Então ele tem as duas velocidades. Essa tangenciando a trajetória circular e essa no sentido do movimento do avião. Essa velocidade no sentido do movimento do avião é a velocidade horizontal, apontando assim. E essa tangencial é tangente à curva. Então essas duas são sempre perpendiculares. O que nós temos nesse caso, então, são duas velocidades assim, ó. Uma tangencial à trajetória e uma no sentido do movimento do avião. Isso aqui faz um ângulo de 90 graus. E eu sei que essa velocidade no sentido do movimento do avião vale 2 metros por segundo e essa tangencial vale 24 metros por segundo. Para fazer a velocidade total, a velocidade resultante, eu preciso fazer a soma desses dois vetores, a soma vetorial. E a soma vetorial, nesse caso, ela pode ser feita dessa maneira aqui, ó. Essa é a soma vetorial. Essa é a velocidade total que nós estamos procurando. Como esses dois vetores são perpendiculares, então é só fazer Pitágoras, né?
Pitágoras de 24 com 2. Você vai falar, pô, mas 24 com 2, fazer Pitágoras vai dar um maior trabalhão. É verdade, se você quiser melhorar um pouquinho, você pode fazer o seguinte, ó, vou dar uma melhorada aqui nessa história, eu vou botar que dividir por 2, esse 24 aqui vai virar 12, e esse 2 aqui vai virar 1. Tudo bem, faço a conta com 12 e 1. Como é que fica Pitágoras? Ó, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 1. Então, x ao quadrado é igual a 145. Então, o x vai ser a raiz de 145. Tá aí, raiz de 145. Só que eu tinha simplificado por 2, não é? Então, 2 vezes 12, 24. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes raiz de 145. Essa é a velocidade total. Então, 2 vezes raiz de 145 metros por segundo. Pronto, essa é a resposta da letra B, beleza? Vamos à questão 27. Considere uma polia girando em torno do seu eixo central, conforme a figura abaixo. As velocidades dos pontos A e B são respectivamente 60 centímetros por segundo e 0,3 metros por segundo. A distância AB vale 10 centímetros. O diâmetro e a velocidade angular da polia, respectivamente, valem. Então, olha só, pessoal. Essa partícula A, ela está com a velocidade de 60 centímetros por segundo. 60 centímetros por segundo são 0,6 metros por segundo. Ou você pega essa aqui, 0,3 metros por segundo, e fala que são 30 centímetros por segundo. Já deu para perceber que a velocidade da A é o dobro da velocidade da B. Se a velocidade da A é o dobro da velocidade da B, é sinal de que a volta que a A dá é o dobro da volta que a B dá. Então a B vai fazer uma volta assim, a A vai fazer essa volta. Essa volta é o dobro dessa, porque elas fazem a volta ao mesmo tempo e a velocidade dessa é o dobro dessa. Então essa distância é o dobro dessa, tudo bem? Para que essa distância seja o dobro dessa, então o raio dessa trajetória maior é o dobro do raio dessa trajetória menor. Então isso tudo é o dobro disso. Então se eu chamar esse raio pequenininho aqui de R, esse raio grandão aqui, ó, vai ser 2R. Então isso aqui também é R. E isso aqui ele me fala no problema que são 10 centímetros. Ah, então isso aqui também são 10 centímetros. Então o raio dessa trajetória são 20 centímetros. Como ele me pede o diâmetro, então são 40 centímetros. Então a primeira resposta é 40 e a resposta já está aqui, né? Só pode ser a letra C. Mas vamos seguir para ver como é que a gente descobre a velocidade angular. Ele quer agora a velocidade angular. Pode ser do A, pode ser do B, tanto faz, que eles estão girando juntos. Então vamos pensar, como é que faz a velocidade angular? Se eu quero a velocidade angular, eu preciso de ângulo, e esse ângulo é em radiano. E radiano é sinônimo de raio. Então vamos pegar a velocidade do A. Olha, a velocidade do A, a gente sabe que é de 60 centímetros por segundo. Mas eu quero a velocidade angular do A, que é medida em radianos por segundo. Pessoal, lembra que eu falei na aula teórica que radiano é sinônimo de raio. Então, para eu transformar 60 centímetros em radianos, eu preciso saber quantos raios cabem aqui. Eu estou falando da A. A A percorre essa trajetória, o raio é 20 centímetros. Se o raio é 20 centímetros, se o raio da trajetória da A é de 20 centímetros, você me diz, 60 centímetros são quantos raios? Se o raio é 20, 60 centímetros são 3 raios. Então isso aqui, ó, representa 3 raios, 3 radianos. Ah, então a velocidade angular é de 3 radianos por segundo. 3 raios a cada segundo. Como o raio é 20, 3 vezes 20, 60 centímetros a cada segundo. Pronto, essa é a resposta. Bom, pessoal, 28. O raio da roda de uma bicicleta é 35 centímetros. Então, o raio dessa roda aqui, ó, raio 35 centímetros. No centro da roda, uma engrenagem cujo raio é 4 centímetros. Então, essa pequenininha aqui tem raio 4 centímetros. Essa engrenagem, por meio de uma corrente, é acionada por outra engrenagem com raio 8. Essa aqui, ó, 8 centímetros de raio, movimentada pelo pedal da bicicleta.
Um ciclista desloca-se fazendo uso dessa bicicleta, sendo gastos 2 segundos a cada 3 voltas do pedal. Então esse cara dá 3 pedaladas em 2 segundos, beleza? Assim, determine. Ele pediu para usar o pi como pi mesmo, tá? Não substituir o valor numérico. Então eu dou 3 pedaladas aqui em 2 segundos. Então isso aqui dá 3 voltas em 2 segundos. Ele pede na letra A velocidade angular da engrenagem do pedal em radianos por segundo. Então olha, é isso aqui que ele quer. Ele quer velocidade angular. Então vamos lá, ó. Letra A, tá? Velocidade angular da engrenagem do pedal em radianos por segundo. Olha, eu sei que isso aqui dá 3 voltas em 2 segundos. Cada volta são 2 pi radianos. Então eu faço 3 voltas, 3 vezes 2 pi radianos em 2 segundos. 3 voltas em 2 segundos. Dá para cortar isso aqui, eu vou achar 3 pi radianos por segundo. Essa é a letra A, 3 pi radianos por segundo é a velocidade angular da engrenagem do pedal. Beleza. Agora vamos para a letra B. Então a letra A já respondemos, né? Vamos para a letra B. Eu vou apagar aqui para poder descer, tá? Apago e desço. Então aqui vamos para a letra B. Tá aqui, ó. Na letra B, desceu demais, né? Espera aí. Na letra B, ele pede o valor absoluto da velocidade linear de um dos elos da corrente que liga a engrenagem do pedal à engrenagem do centro da roda. Então agora ele quer a velocidade linear da corrente. Pessoal, olha só. Velocidade linear dessa corrente é a velocidade de um ponto na superfície dessa engrenagem ou na superfície dessa. Mas essa eu já sei. Eu já sei que ela está girando a 3 pi radianos por segundo. Já calculamos isso. Eu quero então a velocidade linear dessa superfície aqui. Olha só, se eu tenho a velocidade angular, eu tenho a velocidade linear. Olha aqui, a velocidade angular daqui, ó, a gente já sabe que é 3 pi radianos por segundo. Mas eu quero agora a velocidade linear. Então é só substituir o radiano pelo valor do raio. O raio dessa aqui é 8 centímetros. Então no lugar do radiano eu coloco 8 centímetros. Então vai ficar que a velocidade angular, a velocidade linear vai ser 3π vezes 8 centímetros por segundo. 3 vezes 8, 24. Então fica 24π centímetros por segundo. Se você quer dar a resposta em metro, 0,24π metros por segundo. Pronto, essa é a letra B. Agora vamos na letra C. Ele quer a distância percorrida pela bicicleta se o ciclista mantiver a velocidade constante nas... Espera aí que eu perdi aqui um pedacinho. Se ele mantiver a velocidade constante nas condições citadas no enunciado do problema durante 5 minutos. Então agora presta bastante atenção, olha só. Quanto que esse cara vai andar em 5 minutos? Para eu saber quanto que ele vai andar em 5 minutos, eu preciso saber a velocidade da própria bicicleta. Então vamos devagar, olha só. A gente sabe que isso aqui dá 3 voltas em 2 segundos. Se em 2 segundos esse cara dá 3 voltas, esse aqui tem que dar mais voltas, porque ele é menor. O raio aqui é 8, o raio aqui é 4, metade. Se o raio é metade, o número de voltas é o dobro. Então, quer dizer que esse cara aqui, ele vai dar 6 voltas, o dobro, nos mesmos 2 segundos. Então esse cara dava 3 voltas em 2 segundos, esse cara vai dar 6 voltas nos mesmos 2 segundos. E essa roda, como está no mesmo eixo, tem que dar o mesmo número de voltas. 6 voltas nos 2 segundos. Beleza. E eu sei que o raio dessa roda é 35 centímetros. Ah, então ficou fácil. Vamos descobrir a velocidade. Olha aqui, ó. Velocidade da bicicleta. O que determina a velocidade da bicicleta é a roda. Ela dá 6 voltas completas em 2 segundos. Então fica 6... Espera aí que deu uma travadinha aqui. Deixa eu apagar. Então vamos lá, ó. 6 vezes 2πr, 6 voltas completas,
em 2 segundos. São 6 voltas em 2 segundos. 6 vezes 2πr em 2 segundos. Corta esse 2 com esse 2. Esse raio é o raio da roda, que é 35 centímetros. Pode botar em metros, 0,35 metros. Então a velocidade seria igual a 6π vezes 0,35 metros. Então essa velocidade, ó, 6 vezes 0,35 vai dar 2,1. Então vai dar 2,1 π metros por segundo. Beleza, mas eu quero saber quanto ela andou em 5 minutos. Aí a gente usa a própria definição de velocidade, né? Velocidade é deslocamento sobre tempo. A velocidade é 2,1 π metros por segundo. O deslocamento eu quero saber. E o tempo? 5 minutos. Mas aqui não está em metro por segundo? Então tem que ser segundo. 5 minutos são 300 segundos. Aí é só multiplicar cruzado e esse deslocamento vai ser 2,1 vezes 300. 2,1 vezes 300 dá 630. Então vai ficar 630 π metros. Pronto. Isso foi a distância percorrida durante os 5 minutos. Tudo bem? Vamos seguindo. Ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo ao nosso planeta, ele terá mais clareza de que estamos em movimento, por exemplo, rotacionando junto com a Terra em torno de seu eixo imaginário. Se consideramos duas pessoas, A e B, uma delas localizada em Ottawa, no Canadá, latitude 45 graus norte, e a outra em Caracas, Venezuela, latitude 10 norte, qual a relação entre a velocidade angular média e a velocidade escalar média dessas duas pessoas quando analisadas sob a perspectiva do referido observador? Olha só, eu quero comparar velocidade angular e velocidade escalar. Uma pessoa parada no Canadá, em Ottawa, outra parada na Venezuela. Olha, quando você está parado em qualquer ponto do globo terrestre, quando esse globo completa uma volta completa, quando ele completa uma volta em 24 horas, você também completa essa volta, nas mesmas 24 horas. Então você faz uma volta completa em 24 horas. Então a frequência é sempre uma volta a cada 24 horas. A velocidade angular é sempre 2π radianos a cada 24 horas, em qualquer ponto que você esteja. Então as velocidades angulares têm que ser iguais. A resposta só pode ser a letra A ou a letra C. Mas e as velocidades lineares? Aí fica fácil, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, olha só. Aqui é o globo terrestre, tá? Aqui está o centro da Terra, vou botar aqui, marcar o centro da Terra, tá? Então aqui seria o equador terrestre. Vamos botar um equador terrestre aqui assim. Pronto, esse é o equador terrestre, beleza. Se você está na Venezuela, 10 graus norte, quer dizer que se você pegar aqui, ó, um raio da Terra aqui exatamente no equador e um raio da Terra aqui para pegar... para você pegar aqui, ó, na Venezuela, esse ângulo tem que ser 10 graus. Então você está pertinho do Equador, porque esse ângulo aqui é 10 graus. Então, o centro da sua trajetória seria esse ponto aqui, ó. Você está fazendo essa trajetória aqui, ó. Essa é a trajetória que você está fazendo quando você está na Venezuela. Já é uma volta menor do que quando você está no Equador, mas é um pouquinho menor. Agora, quando você está a 45 graus norte, quer dizer que você ligando o raio aqui tem que dar um ângulo de 45 graus aqui, ó, 45 graus. Então o centro da trajetória de quem está em Ottawa é aqui, ó. E essa pessoa que está em Ottawa faz essa voltinha aqui, ó. Essa é a voltinha que a pessoa que está em Ottawa faz. Percebe que é uma voltinha bem menor do que essa que está aqui na Venezuela. Só que a pessoa faz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o canadense faz isso, o venezuelano faz isso aqui. Então o canadense dá uma volta menor no mesmo tempo que o venezuelano dá uma volta maior. Então o canadense tem menos velocidade linear, ele percorre menos distância no mesmo tempo. E o venezuelano mais velocidade linear. Então a velocidade aqui no Canadá, linear, é menor do que na Venezuela, mas a velocidade angular, a frequência e o período é tudo igual, tá? Então a resposta seria a letra C.
Para finalizar, nós temos a questão 30. Considere o movimento de rotação de dois objetos presos à superfície da Terra, sendo um deles no Equador e outro em uma latitude norte, acima do Equador. Considerando somente a rotação da Terra, para que a velocidade tangencial do objeto que está a norte seja a metade da velocidade do que está no Equador, sua latitude deverá ser... Bom, pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? Olha só, eu quero a latitude de um ponto onde uma pessoa parada vai ter metade da velocidade linear do que aquela pessoa que está parada no Equador. Então vamos lá, pessoal. Equador, latitude 0, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o globo terrestre aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Então olha, aqui tem o globo terrestre, tá? Agora eu vou fazer o Equador aqui pra gente. Vamos fazer o Equador aqui assim, ó. Pronto, essa é a linha do Equador, tá? Essa é a linha do Equador, então o centro da Terra tá aqui. Então a pessoa que está no Equador, ela está fazendo essa trajetória. Parada, ela faz essa trajetória enquanto a Terra gira, né? É a circunferência máxima da Terra. Agora eu estou querendo saber qual é a latitude de um ponto onde uma pessoa teria metade da velocidade dessa que está no Equador. Então vamos fazer uma outra trajetória aqui em cima, né? No hemisfério norte. Poderia ser uma trajetória assim, aqui não ficou muito no pontinho, né? Deixa eu chegar essa curvinha um pouquinho mais para lá, para ver se eu consigo fazer ela bem encostadinha. Tá aqui, ó. Pronto, beleza. Então imagina uma pessoa que esteja aqui e ela então vai fazer essa trajetória. E para o problema ser satisfeito, eu preciso que essa trajetória seja metade dessa, porque ambos vão completar a volta em 24 horas. Se esse cara completa uma volta que é metade do tamanho da outra, então ele tem metade da velocidade exatamente como ele pediu no problema. Tudo bem? Bom, a trajetória de quem está no Equador vai ter um raio que é o próprio raio da Terra, né? Porque a pessoa está aqui na circunferência máxima da Terra. Então esse é o raio da Terra. Vou escrever aqui, vou chamar de Rzão, que é o raio da Terra. Beleza. E o raio da trajetória dessa outra pessoa que está nessa latitude que a gente quer descobrir é esse aqui, ó. Para que essa circunferência seja metade dessa, então esse raio tem que ser metade desse. Então o raio da trajetória dessa pessoa tem que ser R sobre 2, metade desse raio aqui. Muito bem, mas espera aí, como é que eu vou enxergar isso aí? A gente vai ter que fechar um triângulo nessa história aí. Como é que a gente vai conseguir fechar um triângulo? Olha, eu posso fazer o seguinte, esse raio da Terra é a distância do centro da Terra a qualquer ponto da superfície. Então eu poderia traçar um outro raio assim, ó, dessa maneira, tá? E poderia fechar esse triângulo aqui dessa maneira. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que eu fechei um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Quando eu pergunto qual é a latitude é dada por esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo é que me dá a latitude. Só que esse ângulo é igualzinho a esse aqui, ó. É o mesmo ângulo. Porque eles são alternos internos, então aqui é o mesmo ângulo. Então você vai prestar atenção e vai ver que cateto adjacente, hipotenusa. Essa hipotenusa é o próprio raio R, porque R é a distância do centro da Terra até qualquer ponto da superfície. Então isso aqui é R. Então a hipotenusa é R e o cateto adjacente ao ângulo θ é R sobre 2. Cateto adjacente com hipotenusa, cosseno. Então cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é R sobre 2, que é esse raio vermelho aqui, sobre a hipotenusa, que é o próprio raio da Terra, que é R. Então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cortou os raios, e eu achei que o cosseno desse ângulo é 1/2. Quem é o ângulo que tem o cosseno valendo 1/2? Ah, o ângulo que tem o cosseno valendo 1/2 é o 60 graus. Então esse ângulo é o 60 graus. Então esse ponto aqui, onde uma pessoa parada tem metade da velocidade tangencial que tem uma pessoa no Equador, é um ponto da superfície que tem latitude 60 graus. Está aqui a resposta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço para todo mundo.